71. Viver em outro mundo. Capítulo 583. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Zawa tem estado amaldiçoando muitas pessoas recentemente. Ele se sentiu muito indignado. Deuses, demônios, duas pessoas que estão no espectro oposto estavam ansiando ocupar o continente Ark. Eles podem até mesmo cooperar a fim de lidar com seus habitantes. Quão infeliz era essa situação! Como ele poderia ser o protagonista masculino nessa história? Quando Juno ouviu Zawai, ele não conseguiu deixar de bufar friamente. Pequeno Ai, você não precisa pensar que as pessoas do reino divino são boas. Embora muitos humanos lá sejam do continente, pelo que Ironhammer disse, muitos de seus habitantes são nativos. Portanto, nós não precisamos considerá-los como pessoas do continente Ark. Billy bufou também. Esses companheiros realmente não podem ser considerados bons. Pequeno Ai, eu espero que você possa desenvolver maneiras de ter especialistas de nível Deus o mais cedo possível. Talvez quando essa hora chegar, nos sentiremos muito melhor quando forasteiros decidirem visitar. Zawai sorriu amargamente. Ele sabia que o que Billy e Juno disse estava certo. Os especialistas de nível Deus no reino divino não podem ser considerados um deles. Juno então olhou para Zawai e suspirou. Tudo bem, não vamos mais falar sobre isso. Vamos comer. Depois da refeição, o pequeno Ai pode pegar seus produtos e depois nós vamos partir. Billy se virou para Juno e disse, o que? Você já está partindo? Eu achei que você precisaria ficar por alguns dias. Juno forçou um sorriso e disse, esqueça. Eu já estive fora por muito tempo. Também, eu já consegui saber de muitas coisas aqui. As coisas que me restam para cuidar devem estar empilhadas agora. Billy assentiu, tudo bem. Lidar com os invasores é a coisa mais importante. Eu não vou te segurar. Vamos comer e então deixe o pequeno Ai pegar seus produtos. Ao mesmo tempo, eu também estarei entregando uma carta para ser entregue ao Rei Besta. Se o pequeno Ai der isso ao Rei Besta, a probabilidade dele ver a lança do Deus Besta deve aumentar. Zawai entendeu o que Billy estava tentando fazer. Embora a posição de Zawai na pradaria já fosse alta, ele ainda era um humano que os homens fera geralmente não confiariam, especialmente com o assunto da lança do Deus Besta. Mas se ele tivesse uma carta dos anões, adicionalmente o token de comando do ancião, tudo deve ocorrer suavemente. Os três não desperdiçaram uma única respiração. Depois de comer sua refeição, eles imediatamente prosseguiram para fora. Quando Zawai viu a exposição, ele não pôde deixar de olhar sem expressão para isso. No chão estavam mais de 100 tipos de coisas. Incluíam cerca de 30 espécies de bestas mágicas únicas, mais de 50 tipos de plantas e mais de 12 tipos de minérios. Esses minérios eram muito raros no continente, eles podem não ter mesmo visto a luz do dia antes. Entretanto, essas nuances não são importantes. O que era importante eram as plantas e animais vivos. Para Zawai, essas coisas eram úteis demais. Zawai não foi educado quando ele imediatamente recebeu tudo no espaço. Uma notificação então foi ouvida, muitas delas sobre as plantas e animais. Mas perto do final, os minérios foram abordados também. Os minérios eram realmente raros e especiais. Mas porque a quantidade era muito pouca, seria impossível para eles serem como o ferro puro, capaz de formar sua própria veia dentro do espaço. Contudo, o espaço informou a Zawai que quando aqueles minérios crescerem em alguns anos, cada um deles desenvolveriam sua própria veia dentro. Por causa das recentes atualizações do espaço, se tornou possível para os minérios crescerem. No passado, se a quantidade do minério fosse baixa, seria impossível para eles crescerem. Para Zawai, esse desenvolvimento era uma notícia muito boa. Mas o que deixou Zawai tão surpreso foi o fato de que todas essas coisas foram capazes de aumentar o nível do espaço em um. Isso fez Zawai ofegar. No entanto, depois de pensar por um momento, Zawai descobriu a razão do porquê disso. Era possível que depois que o sangue de Deus foi absorvido pelo espaço, aumentando seu nível em 3, ainda havia alguma energia deixada para trás, mas era incapaz de aumentar o nível do espaço. A pilha recente foi o empurrão final necessário para o espaço enfim aumentar o nível.
Zhao Ai não fez grande caso disso. Embora o espaço tenha aumentado um nível, ele ainda precisava de 2 níveis para algo significante acontecer. Esses 2 níveis não seriam muito fáceis de conseguir. Ele apenas esperava que os homens-fera tivessem coisas boas para ele. Depois de receber essas coisas, Zhao Ai e os outros imediatamente foram até o armazém vazio que tinha sido preparado pelos anões de antemão. Na verdade, esse armazém era uma caverna muito grande dentro da cadeia de montanhas. Além disso, essa caverna estava completamente inutilizada, então não haverá nenhum medo de algum anão roubar coisas que estavam dentro. Quando Zhao Ai terminou de inspecionar o armazém, as coisas que ele precisava fazer nas montanhas dos anões agora estavam quase terminadas. Organizar anões para as Terras Negras ainda precisaria de algum tempo. Já era muito bom que Billy estava trabalhando nisso. Após terminar esses 2 assuntos, o grupo imediatamente retornou para o escritório de Billy. Quando eles se sentaram, Billy se virou para Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, eu já organizei alguns materiais de ferro para você levar, mas será necessário um dia para coletá-lo. Está tudo bem para você pegá-los amanhã? Zhao Ai pensou por um momento. De qualquer forma ele realmente não estava ansioso para partir. Ele assentiu e disse: certo, então eu vou esperar até amanhã antes de partirmos. Billy assentiu, então ele virou para seu local de trabalho e começou a escrever uma carta. Zhao Ai sabia que Billy estava escrevendo a carta que era para ser entregue ao rei besta, então ele não o perturbou. Ao invés disso, ele se virou para Juno e sussurrou: Patriarca Juno, depois que nós partirmos amanhã, eu só posso te deixar no seu território antes de ir para a Ilha Dourada. Eu ainda preciso preparar pela minha visita para Daria. Eu temo que não serei capaz de ficar por muito tempo. Juno entendeu. Ele assentiu e disse: isso não é um problema. Lidar com esse assunto é muito mais importante. Afinal, nós ainda temos muito tempo em nossas mãos no futuro. Zhao Ai assentiu. Certamente existirá uma chance. Mas tem uma coisa que eu precisarei da sua ajuda. Já que meu território está longe da dinastia das ondas do oceano, eu não teria uma enorme oportunidade para observá-lo. É possível que a dinastia já tenha caído nas mãos da Igreja Radiante. Eu terei que incomodar você para manter seus olhos neles. Juno sorriu e disse: sem problemas. Nós vamos cuidar desse assunto com cuidado. Se nós tivermos qualquer informação, passaremos para Billy e iremos fazê-lo enviar a carta junto com os produtos no armazém. Dessa maneira, as notícias chegarão até você muito mais rápido. Zhao Ai assentiu e disse: tudo bem. Sobre o assunto dos deuses e do reino divino, por favor, evite dizer para alguém sobre isso. Nós não podemos suportar causar uma agitação se isso for espalhado. Isso só nos traria problemas. Juno assentiu: fique tranquilo, eu entendo as implicações. Eu não vou dizer sobre isso. Certo, eu estou planejando enviar algumas pessoas para a Ilha Dourada para fazer negócio. Você pode garantir que eles sejam estabelecidos apropriadamente? Zhao Ai sorriu. Isso não é um problema. Eu vou informar o gerente da ilha sobre isso mais tarde. Quando seu pessoal chegar na ilha, apenas diga à pessoa encarregada que você é da família Oricane. Eles devem ajudar você a se estabelecer. Juno acariciou o ombro de Zhao Ai e disse: obrigado, pequeno Ai. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: você é educado demais. Nós somos aliados agora, então você é absolutamente bem-vindo no meu território. Além do pessoal da minha família Buda, somente você e o patriarca Billy sabem sobre meu segredo. Mesmo meu sogro não sabe agora. Você também deve manter esse segredo dos outros. Juno deu um sorriso e disse: tenho certeza, eu não sou tão negligente. Mas eu realmente não esperava que a névoa venenosa nas Terras Negras fosse seu feito. Além disso, essa névoa venenosa pode realmente prejudicar nonos níveis. Não admira que ninguém tenha descoberto suas raízes. Com aquele lugar como seu esconderijo, ninguém seria capaz de adivinhar. Zhao Ai sorriu e disse: não tem outra maneira. No passado, nossa família Buda ainda era muito fraca. Se as pessoas descobrissem que ainda estamos nas Terras Negras, eles poderiam ir lidar conosco de imediato. E embora nós tenhamos a força agora, eu ainda não quero restringir a minha liberdade. Existem muitas pessoas gananciosas no continente. Se eles descobrirem a situação da minha família Buda, então eles podem desenvolver ideias e podem mudar sua atenção para longe da Igreja Radiante. Isso me traria muitos problemas. Juno sorriu amargamente.
Ele sabia que o que Zhao Ai disse era verdade. Agora que o assunto com o reino divino deve ser mantido em segredo, a única coisa que pode mudar a atenção das pessoas eram as notícias de que a família Buda estava ocupando as terras negras inteiras, e tinha tornado possível ser cultivada. Essas notícias definitivamente causariam uma reação enorme. No final, haveria muitos olhos que se mudariam para a família Buda. A área das terras negras era grande demais, e detinha uma larga quantidade de terra arável agora. Essa terra de pura vitalidade com certeza faria as pessoas desenvolverem pensamentos gananciosos. A razão pela qual as pessoas do continente estavam suprimindo a Igreja Radiante era porque a Igreja tinha ameaçado seu reinado, colocando uma ameaça em seus interesses. As pessoas mudariam sua atenção da Igreja Radiante, e então colocariam essa atenção na família Buda. Enquanto eles estavam conversando, Billy terminou de escrever a carta. Ele não usou papel para isso, mas sim pele processada da besta de armadura de ferro. A besta de armadura de ferro tinha muitos usos além de ser um bom material para armadura de couro. Por causa disso, a importância da besta de armadura de ferro para os anões era como os agalis eram para os homens-fera. Billy enrolou a pele da besta e então selou. Ele entregou a carta para Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, leve essa carta para o rei besta. Ele deve ser capaz de reconhecer que o selo é da nossa raça anã. Eu escrevi tudo sobre os artefatos divinos aqui. Eu acredito que depois de ler a carta, ele deve ser capaz de concordar com o seu pedido. Zhao Ai recebeu a carta e assentiu: tudo bem, eu também acho que ele concordaria. Meu relacionamento com ele é muito bom, não deve ocorrer mais nenhum problema. Viver em outro mundo. Capítulo 584. Zhao Ai estava atualmente na proa com Juno. Embora pareça que eles estavam apreciando a cena do rio do cavalo de guerra de ferro, suas mentes estavam em algo completamente diferente. Eles não tinham humor para apreciar a cena. Os deuses e os demônios tinham lhes dado uma enorme pressão. Era como se tivessem empilhadas em seus ombros, deixando difícil para eles respirarem. 2 dias já se passaram desde a hora que eles tinham deixado as montanhas dos anões. Eles estavam se apressando. Mesmo que eles já tivessem um plano de lidar com os deuses, eles ainda pensaram no assunto com um coração pesado. Depois de algum tempo, Zhao Ai suspirou e disse: já que os anões já começaram a preparar para a guerra, parece que as terras negras precisariam fazer o mesmo. Juno suspirou também e disse: não só você, nós estaremos nos preparando também. Que pena, o domínio da nossa família Uricane é pequeno demais. Além disso, nós não temos nenhuma produção nele. Preparar para o futuro seria muito problemático. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: vovô Juno não precisa se preocupar. Enquanto você manter seus olhos na Igreja Radiante, já é esforço o bastante. Juno suspirou: essa é a única coisa que nós podemos fazer. Nós teremos que passar para você. Também, Billy precisa convencer os elfos a serem nossos aliados, senão, seria problemático. Zhao Ai assentiu: eu também vou ir para a pradaria e conversar com os homens-fera. Eu espero que eles possam concordar baseado em meu mérito. Certo, não vamos conversar mais sobre isso. Vovô Juno, qual negócio você está preparando para fazer na Ilha Dourada? Juno sorriu amargamente e disse: o usual, produtos básicos. Nossa família Uricane não tem feito muito negócios todos esses anos, então nós realmente não sabemos muito. Zhao Ai sorriu e disse: que tal isso? Se você realmente quiser fazer negócio na Ilha Dourada, você pode se aproximar do administrador lá. Seu nome é Kun, ele é o avô da minha esposa Laura. Eu vou dizer ao vovô Kun para ajudar você em um negócio que pode obter lucro. Juno sorriu e disse: obrigado. Nosso pessoal realmente não é adequado para negócios. Na geração jovem, a única com olhos para negócios é a Kristen. Quando nós enviarmos pessoas para a Ilha Dourada, ela estará encarregada. Zhao Ai sorriu amargamente por dentro sem mudar sua expressão exterior. Ele apenas assentiu e disse: tudo bem, eu vou ajudá-los a se estabelecerem. Entretanto, eles podem não me ver regularmente na ilha. Eu estou principalmente em outros lugares pelo ano. Se eles precisarem de algo, eles podem só pedir o vovô Kun por ajuda. Juno não disse nada, ele apenas assentiu. Ele sabia que Zhao Ai já tinha adivinhado suas intenções. Juno queria enviar Kristen para a Ilha Dourada na esperança de que ele possa se casar com Zhao Ai. Se Juno não estivesse ciente do assunto com o reino divino,
Então seria impossível para ele ter tal ideia. Afinal, a família Uricane não procura lucro, então não seria do seu melhor interesse se casar com a família Buda. Mas agora que ele sabia sobre os deuses, ele não podia fazer nada além de desenvolver seu plano. Pelo que ele tinha sentido de Zhao Ai, Juno podia levemente sentir o poder da família Buda. Estar em bons relacionamentos com a família Buda ajudaria imensamente a família Uricane no futuro. Além disso, Juno acreditava um pouco na profecia dos anões que Billy tinha lhe dito. Se isso fosse realmente verdade, então Zhao Ai se tornaria o salvador do continente inteiro. Se ele não usar essa oportunidade antecipadamente para estabelecer uma conexão com Zhao Ai, então ele não era digno de ser o patriarca da família Uricane. Embora a família Uricane não conhecesse a sua ambição, nenhuma grande família pode completamente sobreviver sem. A razão pela qual a família Uricane foi capaz de sobreviver era porque eles tinham mantido seu status atual. No Império Buda, a família Uricane não era a maior família, nem era a menor. Seu status no Império era apenas médio, atraindo a boa vontade da família imperial, bem como dos outros nobres. Suas maneiras despretensiosas tornaram possível para eles manterem seu status e interesses. No entanto, com a iminente ameaça do reino divino, a situação mudou. Se o pessoal do reino divino vier, o continente certamente cairia no caos. Nesse caso, níveis e status seriam inúteis, apenas a força pode decidir tudo. Porque ele claramente sabia sobre este ponto, Juno queria arranjar Kristen para se casar com Zhao Ai. Ter Kristen fazendo negócio na Ilha Dourada era o primeiro passo. Zhao Ai dizendo a Juno que ele não estava na ilha a maioria do tempo era semelhante a informar a Juno que ele estava ciente do seu plano. Zhao Ai queria expressar que quase não havia chance de nenhum casamento acontecer. Mas embora Juno tenha captado a mensagem de Zhao Ai, ele ainda queria tentar. Zhao Ai olhou para a perseverança de Juno e suspirou. Ele já tinha vivido por bastante tempo no continente Ark, então ele agora entendeu os pensamentos das pessoas vivendo aqui. Por causa disso, ele achou a decisão de Juno compreensível. Mas Zhao Ai não estava planejando se casar com Kristen. Portanto, ele disse a Juno que ele não poderia ficar na Ilha Dourada pela maior parte do ano. Então mesmo se ele entrar em contato com Kristen, não haveria muitas chances de fazer isso. Depois de outro dia navegando, Zhao Ai e os outros finalmente chegaram no porto da família Uricane. A razão pela qual eles foram capazes de voltar tão rápido era porque eles estavam viajando rio abaixo. Portanto, a velocidade do navio era muito rápida. Zhao Ai não ficou por muito tempo. Pouco tempo depois que Juno desembarcou, ele imediatamente partiu. E depois que o navio partiu, ele imediatamente foi para o espaço junto com Laura e as outras. Era hora de aumentar seus níveis. Depois de chegar no espaço, Zhao Ai primeiro foi para a fortaleza da Montanha de Ferro buscar Gren e Merine. Então ele foi para a Ilha Dourada chamar Kun, Bloqueade e Roqueade. Karen se juntou ao grupo também. Gren e os outros não tinham nenhuma ideia do porquê Zhao Ai levou todos eles para o espaço. Depois que o grupo se sentou na sala da casa, Zhao Ai imediatamente os informou sobre a informação que ele tinha adquirido enquanto estava com os anões. O reino divino, a igreja radiante, a Engravidark, tudo foi dito aos outros. Algum tempo depois que eles estavam chocados pelas notícias, Gren olhou para Zhao Ai e disse, jovem mestre, você quer dizer que a igreja radiante foi encarregada pelo reino divino para controlar o continente? E a Engravidark foi encarregada pelo reino demoníaco para destruí-lo? Zhao Ai assentiu e disse, sim, parece que sim. Embora eu não tenha completa certeza de que a igreja radiante queira controlar o continente inteiro, nós temos certeza de que suas intenções não são boas. Se eles conseguirem controlar o continente, então eles definitivamente escravizariam todo mundo. O rosto de Kun afundou quando ele disse, esse assunto é problemático demais. Você tem algum plano para isso? Zhao Ai sorriu fracamente e então lhes disse sobre o sangue de Deus, bem como o aumento de nível do espaço. Depois que Zhao Ai terminou o relatório, Gren e os outros imediatamente expressaram sua alegria. Para eles isso era realmente boas notícias. Gren riu e disse, isso é fantástico. Eu esperei por esse dia. Ah! Eu devo me tornar um especialista do 9º nível imediatamente. Os outros estavam felizes também, todo mundo exceto Karen. Ele parece não se importar sobre isso. Ele se virou para Zhao Ai e disse, pequeno Ai, me dê mais projetos.
Eu descobri quão maravilhosas aquelas ideias eram só no meu pequeno tempo as pesquisando. Embora aquilo não tenha nenhuma formação mágica, eles podem realmente imitar os efeitos de uma formação. Eu estou preparando para combinar aquilo com formações mágicas. Contanto que tenha sucesso, então pode levar a algo que pode mudar o continente. Zawa estava simplesmente sem palavras sobre esse seu sogro louco. Quando os outros ouviram que eles podem se tornar nonos níveis, eles imediatamente ficaram felizes. Foi apenas Karen que não se importou e ao invés disso apenas pediu por mais projetos. Quando ela ouviu o que seu pai acabou de dizer, Laura não conseguia suportar quando ela disse: "Pai, deixe o assunto dos projetos para outra hora. Você agora pode ser um especialista do nono nível. Você não está feliz?" Karen assentiu e disse: "É claro que eu estou feliz. Entretanto, eu estou muito mais interessado nos projetos do pequeno Ai. Se nós pudermos usar magia junto com aquelas máquinas, então nós poderemos fazer muitas coisas extraordinárias. Nós podemos fazer máquinas que trabalham por nós. Nós podemos fazer carruagens que podem correr sozinhas. Nós podemos usar novos tipos de energia para alimentar nossas lâmpadas. Essas coisas podem ajudar imensamente as condições de vida do continente inteiro." Zawai olhou vagamente para Karen. Ele realmente subestimou esse seu sogro. Zawai não esperava Karen surgir com essas coisas. Era surpreendente. Depois de algum tempo, Zawai relembrou quando ele olhou para Karen e disse: "Sogro, vamos cuidar de ser um nono nível primeiro. Se você se tornar um nono nível, seu tempo de vida seria aumentado. Então, você teria mais tempo para fazer pesquisa. O que você acha?" Quando Karen ouviu Zawai, ele pensou sobre isso por um momento antes de assentir e dizer: "Tudo bem, vamos cuidar desse assunto primeiro. Mas se eu me tornar um nono nível, é melhor você me dar aqueles projetos." Zawai assentiu impotentemente. Ele estava realmente sem palavras sobre as ideias de Karen. Ele respondeu: "Sogro pode usar a piscina de sangue a fim de se tornar um nono nível agora. Vovô Green, vovó Amerine, vovô Kun, Bloqueade e Roqueade, vocês podem esperar por 1 ou 2 dias. Nós precisamos decidir quem vai primeiro. As pessoas ainda precisam cultivar por alguns dias para se tornar um nono nível. Se todos vocês fizerem isso ao mesmo tempo, ninguém seria deixado para gerenciar a Fortaleza da Montanha de Ferro e a Ilha Dourada. Isso não seria bom. Viver em outro mundo." Capítulo 585. Green assentiu e disse: "Tudo bem. A Fortaleza da Montanha de Ferro e a Ilha Dourada precisam ser cuidadas. Senão, as coisas ficariam caóticas. Eu acho que nós precisamos fazer em lotes. Nós faremos Roqueade e Bloqueade irem primeiro. Então quando eles terminarem, nós podemos fazê-los substituir o irmão Kun. Então depois do irmão Kun, Bloqueade e Roqueade podem ir para a Fortaleza da Montanha de Ferro a fim de substituir a Yamerine. Shun e Shui podem cultivar imediatamente." Ninguém discordou da proposta de Green. De qualquer modo, o espaço já subiu de nível. Não importa para eles se demorasse ser um nono nível por alguns dias. Zawai assentiu e disse: "Tudo bem, nós vamos fazer como que o vovô Green disse. Também, depois que você voltar para a Fortaleza da Montanha de Ferro, encontre alguns escravos leais, e então os ensine a cultivar. Agora que a água espacial pode aumentar a velocidade de prática, nós não precisaremos nos preocupar em fazer especialistas. Selecione algumas pessoas dos bois raivosos do chifre grande também. Se nós fizermos os membros da sua tribo ficarem fortes, então será bom para nós. A maneira de cultivo dos homens fera e humanos é muito diferente. Para os homens fera cultivarem com sucesso, eles precisariam de uma forte alma da besta para ser seu parceiro. E com a recente atualização do espaço, muitas bestas mágicas agora se tornaram de alto nível. Então se os bois raivosos do chifre grande usarem os bois crescidos no espaço, eles certamente aumentariam de nível rapidamente." Green assentiu e disse: "Certo. Na verdade, já vi muitas pessoas que entraram nos meus olhos. Eu conheço escravos, cerca de 100 deles, que encaixariam na sua descrição. Eles agora se tornaram plebeus, e são muito leais à nossa família. Eu os farei ser o primeiro lote a ser cultivado." Zawai assentiu: "Bom, então eu deixarei esse assunto para o julgamento do vovô Green." "Certo, todos, vamos dar uma olhada em alguns cenários no espaço. Os cenários são bastante bons." Green e os outros obedeceram. Então Zawai os levou para os cenários recém-obtidos.
A vista naqueles lugares era realmente muito boa. Depois de dar uma olhada nos 10 cenários, Zhao Ai e os outros retornaram para casa. Então Zhao Ai tirou um pouco de água da piscina de sangue para Laura e as outras beberem. Green, Merine e Kun, por outro lado, deixaram um espaço. Laura e as outras estavam bastante nervosas. Os efeitos da água da piscina de sangue não era como o espaço de Zhao Ai, o notificando instantaneamente do 9º nível. Depois de beber a água, elas ainda precisavam cultivar a fim de aumentar o nível. Quando Laura e as outras beberam a água da piscina de sangue, elas imediatamente sentiram a intensidade de energia que estava presente dentro. Elas sentiram seus corpos inteiros se aqueceram e seu ki de batalha ficar agitado. Para elas, parecia que seus corpos estavam quebrando. Elas sentiram que sua pele estava prestes a ser destruída. Parece que seus corpos não podem aguentar a enorme energia que acabou de ser ingerida. Laura e as outras não ousaram deixar isso continuar, então elas imediatamente usaram seus próprios métodos de cultivação para praticar. Mas já que Meg era uma maga, a energia não vagueou seu corpo, pois imediatamente foi direto para sua cabeça. Meg sentiu um fluxo de pressão na sua mente, fazendo-a quase perder sua consciência. No entanto, Meg sabia que ela não podia desmaiar neste momento, portanto ela aguentou. Meg deu tudo de si a fim de ficar sóbria. Ao mesmo tempo, ela também chamou as leis elementais e lentamente digeriu a energia que estava presente. As outras pessoas estavam praticamente fazendo a mesma coisa. Vendo que parecia não haver nenhum acidente, Zhao Ai não pôde deixar de suspirar em alívio. Ele sabia que o momento mais perigoso era o momento que a água era digerida. Agora, embora suas expressões ainda estivessem em dor, estavam lentamente se tornando mais calmas. Vendo-as ficando estável, Zhao Ai sorriu e depois saiu do espaço para retornar ao Aven. O Aven ainda estava cruzando através do rio do Cavalo de Guerra de Ferro, ainda não tinha entrado no mar. Zhao Ai não estava preocupado sobre isso, pois ele apenas desfrutou da cena nas duas margens do rio. O rio do Cavalo de Guerra de Ferro era realmente digno de ser chamado de o rio mais importante do Império Buda. Quer seja uma cidade ou uma aldeia, todos eles tinham piras conectando-se ao rio. Ao mesmo tempo, navios estavam constantemente fluindo através. A cena era extremamente vivaz. Enquanto olhava para essas pessoas, Zhao Ai não pôde deixar de suspirar. Ignorância é realmente uma benção. Essas pessoas comuns não precisavam se preocupar muito. Elas podem ficar tristes, mas elas apenas se recuperam em pouco tempo. Era impossível para eles terem tais enormes fardos. Mas essa era parte da vida. Zhao Ai tem suas vantagens e problemas, enquanto os plebeus tinham seus próprios assuntos também. No passado, na Terra, Zhao Ai não conseguia entender como as pessoas de alto status na vida ficariam dependentes de drogas, e alguns mesmo cometiam suicídio. Zhao Ai não conseguia compreender por que aquelas pessoas poderiam acabar em tal estado. A pressão neles realmente era tão grande. Mas depois de chegar no continente Ark, especialmente depois de saber sobre o reino divino, Zhao Ai veio a entender quanta pressão e estresse as pessoas de alto status podem ter. Essa pressão parecia como uma montanha constantemente batendo em seu corpo. Desde que ele conseguiu a informação, Zhao Ai sempre sentiu que seus nervos estavam constantemente sendo esticados. Zhao Ai temia que ele pudesse partir nesses dias. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai não pôde deixar de suspirar novamente. Ele olhou para as pessoas nas duas margens e não conseguiu deixar de sentir inveja. Zhao Ai sempre quis uma vida simples, mas parecia que aquela vida estava ficando cada vez mais longe dele. Neste momento, o Aven tinha chegado em uma região próxima de uma grande cidade. Entretanto, Zhao Ai não planejava parar. Ele sabia que depois dessa cidade, somente levaria mais 2 dias antes deles poderem chegar no mar. Portanto, Zhao Ai planejava atravessar o rio o mais rápido possível. Contudo, Zhao Ai não esperava que houvesse uma corrente de ferro na frente dele. Parece que seu propósito principal era bloquear o Aven de passar. Zhao Ai ofegou. Ele não disse nada e apenas fez os mortos-vivos pararem o navio. Ele foi para a proa do navio e depois olhou para o bloqueio. Dos dois lados da corrente de ferro estavam 2 navios de batalha de 5 mastros. Os emblemas dos 2 navios de batalha emanavam uma leve tonalidade amarela e tinha a imagem de um soldado pesadamente blindado. Zhao Ai estava muito familiarizado com esse emblema. Esse era a insígnia imperial do Império Buda.
As pessoas que estavam bloqueando o rio eram realmente a frota do Império. Zhao Ai olhou fixamente. Ele não sabia o que a outra parte queria. Mas ele não se preocupou demais, então ele apenas ficou quieto e esperou pela outra parte fazer o movimento. Assim como esperado, assim que o avião parou completamente, uma pessoa de repente apareceu em um dos dois navios. Atrás dele estavam pessoas que estavam usando armaduras pesadas, bem como pessoas com arrobes mágicos. Depois de aparecer no navio, o homem disse: "Esse é o navio do patriarca Zhao Ai da família Buda." Zhao Ai olhou para um outro navio e respondeu: "Este é Zhao Ai. Eu posso saber por que você está bloqueando o rio?" O homem respondeu: "Eu cumprimento o Senhor Zhao Ai. Eu sou o vice-almirante do Império Buda, Ironwood. Sua Majestade está convidando o Senhor Zhao Ai para a capital. Nós teremos que pedir desculpas por causar qualquer problema para o Senhor." Zhao Ai encarou. Então ele franziu suas sobrancelhas. Ele sabia que ele tinha que ir, senão, ele não estaria dando nenhuma face para o Império Buda. Essa ação definitivamente ofenderia o Império. Então, depois de pensar por um momento, Zhao Ai assentiu e disse: "Tudo bem, eu terei que pedir para o vice-almirante liderar o caminho. Eu farei meu navio seguir você em seguida." A voz de Ironwood foi ouvida. "Então nós estaremos escoltando o senhor." Depois disso, eles soltaram as correntes e lentamente a recolheram. Então os navios se viraram e navegaram na frente de Zhao Ai. Zhao Ai não demorou e também seguiu atrás dos navios. Sua localização atual não era muito longe da capital imperial do Império Buda, a cidade Cavaleiro de Ferro. Enquanto eles pegarem uma ramificação do rio não muito longe daqui, então levaria menos de um dia antes deles chegarem. Construir a cidade Cavaleiro de Ferro nesse lugar foi devido ao primeiro rei do Império. Quando ele estava lutando, ele encontrou sua montaria, Cavalo de Guerra de Ferro, no exato lugar onde a cidade Cavaleiro de Ferro foi construída. Desejando comemorar seu encontro com sua montaria, o velho imperador decidiu estabelecer uma cidade neste lugar, fazendo a capital do seu império. Ele também fez uma estátua da sua montaria, erguida no meio do mais largo pátio da cidade. A cidade Cavaleiro de Ferro foi colocada no maior ramo do rio do Cavalo de Guerra de Ferro. O volume de navios atravessando esse ramo só pode ser superado pelo rio principal. Haviam mais de 100 piras aqui, com uma variedade de navios nelas, incluindo navios de 5 mastros. Haviam muitas pessoas no local também. Pode-se dizer que a cidade é o centro de negócios no rio do Cavalo de Guerra de Ferro inteiro. Zhao Ai ficou no avião enquanto olhava para a cidade ficando cada vez mais próxima. Zhao Ai não pôde deixar de forçar um sorriso. O Império Buda realmente tinha lhe dado boa face. O avião estava prensado entre dois navios de 5 mastros. Mesmo se ele quisesse escapar, ele não teria nenhum caminho para fazer isso. Mas Zhao Ai não se importou muito com isso. O Império Rosen era a mais poderosa nação do continente, e ele era genro do imperador, enquanto ao mesmo tempo, é o patriarca da família Buda. Ele acreditava que o imperador Buda não estava planejando fazer nada de ruim a ele. Os 3 navios lentamente pararam na frente de um pier. Os mortos-vivos prepararam a prancha de bordo para Zhao Ai desembarcar do navio. Em um dos 2 navios do Império Buda, 5 pessoas desceram. 3 dessas pessoas tinham armadura corporal completa, enquanto 2 deles usavam roupes mágicos. Depois que os 5 desembarcaram, eles imediatamente foram receber Zhao Ai. Os 5 chegaram na frente de Zhao Ai, quando um homem robusto na frente fez uma reverência e disse: "Ironwood, cumprimento o patriarca Buda." Zhao Ai olhou para esse Ironwood. Esse companheiro facilmente ultrapassou 2 metros. Ele tinha uma armadura prateada que parecia ser feita de ferro altamente puro. Zhao Ai se sentiu estranho quando ele lembrou que essa pessoa era um vice-almirante. Se ele usou uma armadura completa, então ele não teria um tempo difícil se ele caísse na água. Mas Zhao Ai ainda deu um sorriso e retornou a saudação: "Eu cumprimento do vice-almirante Ironwood." Para este Zhao Ai, ter um vice-almirante o escoltando para a capital deve ser uma ofensa à capital. Ironwood rapidamente respondeu: "Nós não ousamos. Sua Majestade nos deu ordem explícita para tratar o patriarca com hospitalidade. Nós quem fomos desrespeitosos ao patriarca Zhao Ai. Por favor, aceite nossas desculpas." Zhao Ai sorriu e disse: "Vice-almirante não fez nada de errado, então não precisa pedir por desculpas. Eu também pedirei desculpas ao vice-almirante em nome das minhas esposas. Elas estão bastante ocupadas cultivando dentro do navio."
Eu temo que elas não seriam capazes de visitar Sua Majestade junto comigo. Ironwood respondeu, o patriarca não precisa ser educado. Já que suas esposas estão ocupadas, então não podemos perturbá-las. O patriarca pode ficar tranquilo. Eu farei pessoas ficarem de vigia aqui em ordem de manter a tranquilidade do seu navio. Zhao Ai deu sua gratidão a Ironwood. Eu agradeço, vice-almirante. Eu acho que nós devemos ir. Eu não quero fazer Sua Majestade e os outros esperarem por muito tempo. Ironwood sorriu fracamente e disse, nós chegamos bem a tempo. Siga-me, patriarca. Então ele levou Zhao Ai para a saída do pier. Naturalmente esse pier era usado exclusivamente por nobres. Era por isso que esse lugar era dificilmente populoso e estava muito limpo. Quando Zhao Ai e os outros deixaram o pier, eles imediatamente foram recebidos por uma carruagem a cavalo. A carruagem era muito estilosa, também ostentava o emblema da família imperial. Zhao Ai imediatamente sabia que essa carruagem não era algo que alguém podia simplesmente montar. Pelo menos, a pessoa que pode montar nela deve ser um príncipe. Com certeza, Ironwood sorriu para Zhao Ai e disse, patriarca, esta é a carruagem pessoal de Sua Majestade. Eu não esperava que Sua Majestade enviasse sua carruagem para o senhor montar. Parece que o assunto é bastante urgente. Patriarca, eu terei que pedir a você que, por favor, embarque na carruagem. Zhao Ai expressou sua gratidão antes de embarcar na carruagem. Ironwood seguiu Zhao Ai para dentro também. O interior da carruagem era muito luxuoso. Tinha uma pele de animal grossa em volta das cadeiras, tornando o assento muito suave e confortável. A temperatura dentro da carruagem foi cuidadosamente moderada também. Ao mesmo tempo, não dava para sentir nenhum balanço dentro. Parece que essa carruagem era muito especial. Também haviam algumas coisas dentro dessa carruagem que Zhao Ai descobriu ser familiar, como o forno mágico com uma chaleira. Depois que Ironwood embarcou na carruagem, ele imediatamente aqueceu a água para eles beberem. Vendo as mãos grossas de Ironwood manipulando as bebidas muito delicadas fez Zhao Ai achar engraçado. De fato, os movimentos de Ironwood eram muito rápidos. Logo, o chá já estava preparado. O sabor deste chá era suave comparado aos que Zhao Ai tinha bebido antes. Ironwood entregou uma xícara para Zhao Ai e então disse, para agradecer o senhor por vir, deixe-me lhe oferecer essa xícara de chá dourado. Esse é um produto de alta qualidade raramente comprado no continente. Zhao Ai sorriu e disse, também é a primeira vez que bebo esse tipo de chá. O sabor também é muito bom. Certo, vice-almirante, se eu puder perguntar, qual foi a razão para Sua Majestade decidir me convocar? Ironwood sorriu e disse, com toda a honestidade, eu também não sei. Mas pela expressão de Sua Majestade, parece que ele estava feliz. A reputação do senhor já tinha se espalhado pelo continente. E desde que você veio ao Império Buda, como poderia Sua Majestade perder essa oportunidade de conhecer você? Zhao Ai sorriu e disse, essa é uma reputação injustificada. Se nós considerarmos tudo, é minha culpa por não enviar uma palavra prévia para Sua Majestade quando eu decidi visitar o Império. Ironwood sorriu e disse, a família Buda é uma grande família do continente. Para o patriarca Zhao Ai visitar o Império por conta própria, como isso poderia ser desrespeitoso? Afinal de contas, também existem muitos negócios que o Império pode cooperar com o senhor. Viver em outro mundo. Capítulo 586. Zhao Ai não refutou as palavras do Ironwood. Haviam somente algumas pessoas no continente que não sabiam sobre os produtos da família Buda. A família agora era uma família mercante muito famosa. A família Buda não era tão reputada antes, mas agora que eles tinham absorvido a família Marquet, ninguém ousava negligenciá-los. A família Marquet foi originalmente uma das maiores famílias mercantes do continente. Suas fábricas e conexões eram algo que apenas alguns lhe podem se comparar. Embora a família Marquet tivesse encolhido sua influência e mudado sua filosofia, isso não os afetou negativamente. Pelo contrário, realmente os tornou ainda mais famosos. No passado, a família Marquet era muito arrogante ao fazer negócios. Embora eles tivessem trabalhado com muitas pessoas, essas pessoas não necessariamente gostavam da família. Era só por causa do potencial e dos benefícios da família que essas pessoas escolheram cooperar com eles. Por outro lado, a atual família Marquet era realmente muito justa. Por causa disso, eles ganharam uma imensa popularidade. Embora seu negócio tenha encolhido, o dinheiro que eles tinham adquirido vendendo os produtos Taoyuan,
bem como sua estrutura atual fez seus lucros diários permanecerem iguais. Ao mesmo tempo, a família Buda detendo a Ilha Dourada, fez tanto sucesso que as pessoas no continente quiseram conquistar a família. Por causa da localização especial da Ilha Dourada, ela rapidamente se tornou um grande centro marítimo, imediatamente se tornando muito animada. Portanto, quase toda a família no continente decidiu fazer seus negócios lá. A razão dessa situação rentável permanecer tranquila e evitar problemas era por causa do antecedente da família Buda. Nos últimos meses, a família Buda fez muitos eventos de chacoalhar o mundo. Eles tinham mostrado que eles tinham mais de um especialista do 9º nível, além de Zhao Ai ser um mago negro muito poderoso. Foi dito que sua força militar superou o de um ducado. Nesta situação, haviam somente algumas pessoas que ousariam ofendê-los. Agora que o status da família Buda era muito alto, mesmo impérios precisavam pensar 2 vezes antes de provocá-los. Devido a todas essas razões, Zhao Ai acreditou na declaração de Ronwo de que o imperador Buda poderia querer fazer negócios com ele. Enquanto eles conversavam, a carruagem finalmente chegou no Palácio Imperial da cidade Cavaleiro de Ferro. A carruagem não foi submetida à inspeção e imediatamente entrou no pátio externo. Então os dois desembarcaram da carruagem e caminharam em direção ao palácio. Neste momento, os céus já tinham ficado um pouco escuros. Entretanto, o Palácio Imperial já tinha acendido suas lâmpadas mágicas à frente do templo, tornando o lugar brilhante como se ainda fosse dia. Sob a liderança de um eunuco, Zhao Ai e Ronwo então prosseguiram para o pátio interno. O Palácio Imperial Buda parecia muito similar com o Palácio Imperial Rosen. O chão era pavimentado com pedras que brilhavam com uma coloração azul enquanto era iluminada pelas lâmpadas. Haviam muitas árvores, todas ao redor, mas nenhuma delas era muito grande. Isso também era algo comum nos palácios imperiais. Embora árvores fossem permitidas crescer, elas eram regularmente aparadas, tornando-as incapazes de se desenvolver completamente. Isso foi feito em vista de prevenir os assassinos de se esconderem naquelas árvores para esperar por uma emboscada. Sob a liderança do eunuco da corte, eles finalmente chegaram no grande salão do Palácio Imperial. Zhao Ai não pôde deixar de permanecer em silêncio antes de entrar no salão. Isso era porque ele tinha ouvido gritos dentro. Isso deixou Zhao Ai muito curioso. O que era este lugar? E quem ousaria fazer barulho dentro do Palácio Imperial? Logo, eles chegaram na frente da porta do grande salão. Após vê-los chegar, os dois eunucos protegendo a entrada imediatamente anunciaram: Vice-almirante Ronwo e Patriarca Zhao Ai chegaram. A voz do eunuco soou aguda, contudo, ainda ressoou dentro do grande salão. Quando o anúncio foi ouvido, as pessoas gritando de repente ficaram quietas. Então uma voz foi ouvida de outro eunuco: nós convidamos o Patriarca Zhao Ai e o Vice-almirante para dentro. Somente então Zhao Ai e Ronwo entraram no grande salão. Após entrar, Zhao Ai pausou. Haviam muitas pessoas dentro. Eles deveriam ser os nobres do Império Buda. Com sua familiaridade com palácios, Zhao Ai sabia que o imperador estava realizando um banquete. Não admira que sons fossem ouvidos de fora. Zhao Ai viu um trono presente em uma plataforma de 1 metro de altura na extremidade do grande salão. Era inteiramente feita de ouro e também era incrustado com muitas joias. Parecia muito bonito. Sentado no trono estava uma pessoa que parece ser bastante jovem, talvez cerca de 40 anos. No entanto, a estatura da pessoa parecia muito alta. Pelo que Zhao Ai pôde ver, essa pessoa tinha mais de 2 metros de altura. Ele deveria ser tão alto quanto Ronwo. Embora a pessoa estivesse usando vestes imperiais, mesmo isso não podia esconder seu corpo enorme. A pele dessa pessoa tinha escurecido e era como bronze. Pode-se até mesmo ver reflexos na sua pele quando a luz atinge seu rosto. Embora a barba no rosto dessa pessoa estivesse arrumada com muito cuidado, ainda dava para sentir um sentimento de aura arrogante nela. Zhao Ai estava quase certo de que essa pessoa cultivava ki de batalha, senão, seu corpo não teria atingido esse estado. Zhao Ai entendeu que essa pessoa era o monarca do Império Buda. Ronwo se adiantou e se curvou. Ronwo cumprimenta a vossa majestade. A pessoa sentiu e disse: se levante, não precisa se curvar, pegue um assento. Ronwo respondeu: eu agradeço a vossa majestade. Então ele recuou antes de sentar em um assento vazio. Zhao Ai então se adiantou e fez uma pequena reverência. Zhao Ai Buda oferece seus respeitos a vossa majestade.
O imperador Buda olhou para Zhao Ai e riu. O senhor Zhao Ai é educado demais. O senhor vindo ao Império Buda é a nossa maior honra. Zhao Ai endireitou seu corpo e então sorriu fracamente. Zhao Ai veio fazer alguns negócios, mas não informei Vossa Majestade. Este aqui deve ser punido. O imperador Buda acenou sua mão e disse: o que o senhor está dizendo? O senhor é um convidado de honra no meu Império Buda. Senhor, sente-se do meu lado, então nós iremos comer uma refeição. Então um eunuco emitiu um comando antes de uma equipe rapidamente montar uma mesa e uma cadeira bem ao lado do imperador Buda. A cadeira e a mesa eram naturalmente muito inferiores comparada do imperador. Entretanto, sentar tão perto dele já era um monumento para o status de Zhao Ai. Zhao Ai expressou sua gratidão antes de se mover para a mesa que foi preparada para ele. Depois de sentar, o eunuco da corte imediatamente ofereceu a Zhao Ai uma taça de vinho de fruta. Neste momento, o imperador Buda disse: sirva a comida. Então eunucos entraram no grande salão para servir uma variedade de pratos. Eles também entraram com jarros de álcool. Depois que a comida e o vinho foram servidos, o imperador levantou sua taça e disse: a chegada do senhor Zhao Ai hoje é orgulho do meu Império Buda. Vamos oferecer ao senhor Zhao Ai a nossa hospitalidade. Os nobres do Império Buda imediatamente levantaram suas taças e disseram: ao senhor Zhao Ai. Zhao Ai rapidamente respondeu: este aqui não ousa. Este Zhao Ai está agradecido pelo banquete de Vossa Majestade. Então ele bebeu sua taça com vinho de fruta, que se provou muito bom. O imperador Buda bebeu da sua taça também. Então ele se virou para Zhao Ai e disse: senhor, deixe-me pessoalmente te oferecer uma taça. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: obrigado, Vossa Majestade. Então ele bebeu outra taça. Depois de beber o vinho, o imperador Buda então disse: eu não sei por que o senhor visitou desta vez. Foi para negócios. Zhao Ai suspirou internamente: eu sabia. Ele sabia que o imperador Buda lhe perguntaria sobre esse assunto. De fato, era impossível para o imperador Buda não saber sobre sua viagem às montanhas dos anões. A pergunta do imperador era apenas por formalidade. Zhao Ai não demorou muito para responder, respondendo à pergunta de Vossa Majestade. Eu vim desta vez para fazer negócio com os anões. Eu ouvi que eles amam vinho, e acontece que eu tenho um negócio de bebida. Portanto, eu vim desta vez para ver se eu posso lhes vender um pouco. Os olhos do imperador Buda brilharam por um momento antes de responder. A transação ocorreu suavemente. Zhao Ai sorriu e disse: muito suave. Mas meu negócio com os anões não foi tão grande. Eu só troquei por um pouco de material de ferro. O imperador Buda sorriu e disse: se o senhor vender aqueles materiais de ferro para o Império Rosen, então o senhor definitivamente ganharia um grande lucro. Deixe este imperador parabenizar o senhor antecipadamente. Zhao Ai deu um sorriso e disse: Vossa Majestade entendeu errado. Eu realmente tenho pessoas para vender esses materiais de ferro, mas eles não são do Império Rosen. De fato, o Império Rosen não tem uma enorme demanda de materiais de ferro. Embora o material de ferro que eu consegui seja feito pelos anões, eles ainda são produtos comuns. E com meu custo de transporte, eu não acho que esses materiais de ferro venderiam bem no Império Rosen. O imperador Buda olhou fixamente, então ele perguntou: se o senhor não vai vendê-los para o Império Rosen, então aonde o senhor estaria os levando? Zhao Ai sorriu e disse: eu sei que Vossa Majestade já ouviu isso, mas eu tenho algumas relações comerciais com os homens-fera. A pradaria tem uma severa falta de ferro, então eu estou planejando levar esses materiais de ferro para a pradaria. Além disso, quando eu fiz um acordo com eles com respeito à bebida, eu também concordei com a proposta deles de trocar com ferro, e já que eu também estou bastante curioso, eu fui para as montanhas dos anões ver se eles têm alguma reserva. O imperador Buda assentiu e disse: então é para os homens-fera. Os contatos do senhor são realmente muito amplos. Eu não esperava que você forneceria aos homens-fera esta medida. Isso é fantástico. Zhao Ai disse: meu tempo de troca com os homens-fera foi bastante curto. No entanto, eu consegui ajudá-los algumas vezes, fazendo-os confiar em mim ao fazer negócios. E agora, depois da guerra, os homens-fera não têm muita necessidade de comida, mas ao invés disso, o que eles queriam era ferro. Eu originalmente troquei grãos com eles, mas agora eu só posso trocar por um pouco de materiais de ferro. Para dizer a verdade, eu não estarei ganhando muito com essa transação.
Os custos da operação sozinho cortariam um enorme pedaço dos lucros. Mas desde que eu fiz um acordo com eles, eu não tinha outra escolha além de fazer isso. O imperador Bud só pôde sorrir fracamente quando ele respondeu: o relacionamento do senhor com os homens fera é realmente muito bom. Depois da guerra, não houve muitos mercantes humanos que puderam ir negociar na pradaria. Por outro lado, um grande negócio tal como materiais de ferro foi realmente entregue ao senhor. É bastante óbvio quão confiável o senhor parecia para eles. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.